Olá pessoal, essa é mais uma aula do Instituto Aprovar de Ensinos. Vamos estar tratando aqui sobre modos verbais, continuação aí de modos verbais. Só que agora nesse vídeo nós vamos tratar sobre o modo subjuntivo, que é aquele modo verbal que indica uma incerteza, ok? É o caso dessa frase aqui, olha. Se eu for à praia, né? É uma incerteza. Então, por isso que essa frase está no modo subjuntivo. Então, pessoal, tratando aqui do modo subjuntivo, podemos observar que o que? Dentro do subjuntivo, nós vamos ter o presente do subjuntivo, o pretérito e o futuro. Tudo bem? Dentro do presente, é importante ressaltar que sempre vai se encaixar esse que antes da conjugação. Por exemplo, que eu durma, que eu ande, que eu cante, ok? Dentro do pretérito, vai se encaixar esse se aqui no início. Se eu dormisse, se eu cantasse, se eu andasse, ok? Então, a característica do pretérito do subjuntivo é o início aí com esse se. Já o futuro, a característica principal é esse quando. Quando eu dormir, quando eu andar, quando eu cantar. Repara que em todas as frases eu coloquei essa reticência porque essa frase tem que ter uma continuação para ter sentido, né? Por exemplo, tomara que eu durma mais cedo, certo? Quando eu andar pela praia, se eu cantasse bem, certo? Então, nós temos aqui a formação do subjuntivo, ok? Que tem essas características principais, porque mesmo que isso não apareça, você pode colocar lá na frase, na hora da prova, para te ajudar a entender se aquele modo verbal é o subjuntivo, certo? Cai muito em prova, logicamente, o subjuntivo composto, que é quando eu tenho a formação de uma frase em que eu uso o subjuntivo e depois eu uso um outro modo verbal para compor essa frase, ok? Como eu estava falando antes, né? Nessa frase aqui, por exemplo, se eu dormisse cedo, estaria melhor disposto. Ou seja, eu tenho dois verbos nessa oração: dormisse e estaria, ok? O dormisse, se eu dormisse, que começou com esse se, é o pretérito aí do subjuntivo, ok? Mas eu tenho a presença de um outro verbo, né? Estaria. Então, por isso que a gente chama aqui de subjuntivo composto, ok?